Olá, eu sou o professor Rui Badaró, estou junto com o Dr. Nicola Cosentino e juntos conversaremos sobre direito, política, atualidades nos diálogos ítalo-brasileiros. E nos últimos dias, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei de 36, passamos a enfrentar com bastante cuidado, atenção, pelo prisma técnico-jurídico, sem olvidar das premissas políticas, em especial política de direito, sobre as alterações na cidadania italiana. Nicola, vou fazer uma breve introdução da temática e, na sequência, passo para ti para que possa fazer realmente uma análise global do assunto. E então vamos discutindo no nosso podcast as eventuais consequências desse decreto decreto-lei que já está em vigor. Pois bem, eu estava a ponderar, Nicola, que às vezes o direito desaprende. Isso não é uma frase de Kant, muito menos de Norberto Bobbio, mas até que poderia ser, pois é exatamente isso que eu tenho a impressão de ler no Decreto-Lei 36. Ele desaprende, esquece tudo aquilo que foi construído no que concerne o juridicamente conhecido Instituto da Cidadania. Ignora a sua tradição, construído pelo direito italiano, e, salvo o melhor juízo, essa é uma opinião minha, rasura a sua identidade. Eu creio até que Pasquale Mantini deve ter se revirado no túmulo, mas é uma opinião minha. Pois bem, eu tenho a impressão, Nicola, que o decreto representa um golpe hermenêutico contra o princípio do ius sanguinis, que consagrado como o fundamento da nacionalidade italiana pelo internacionalista Pasquale Stanislao Mantini, e nessa linha, né, que Mantini defendia que a nacionalidade seria uma expressão da unidade cultural e espiritual dos povos, e parece-me que isso não cabe no PowerPoint tecnocrático da nova cidadania por checklist. Pois bem, o que nós vemos no decreto, e reitero aos que estão a nos acompanhar, é uma opinião do professor Rui Badaró, de um jurista brasileiro, lendo a norma italiana, e depois teremos o contraponto do Dr. Nicola, é que o Decreto-Lei 36, de certa maneira, não é uma mera reconfiguração administrativa, representa um verdadeiro parricídio normativo, como eu afirmei num artigo recentemente publicado na Conjur. Aliás, o texto normativo do decreto, ele parte da ideia que é possível reescrever o passado a partir de um presente ansioso que desconfia dos seus próprios filhos. Em vez de afirmar o vínculo cultural, simbólico e jurídico entre a Itália e seus N fatorial descendentes, mundo adentro, o decreto afirma o corte, a negação e a amputação dessa cidadania. Sim, Nicola, entendo que o termo perda da cidadania foi totalmente evitado, aliás, com um esmero único na redação do decreto-lei, porque se prefere usar o eufemismo, abre aspas, não ter adquirido, fecha aspas. Seria um truque, uma mágica, né? Uma semântica de conveniência, posso afirmar. E o legislador cria uma ficção jurídica, um termo, né, bastante usado no Brasil, né, bem menos, ou creio pouco ou não utilizado no direito italiano, mas que essa ficção, entendo, não apenas desconstrói situações jurídicas consolidadas, mas o faz também, Nicola, sem qualquer cerimônia.
E aí, como professor de direito, já tendo circulado em várias escolas da Europa e mundo adentro, na América do Sul, posso dizer que chamar retroatividade de não aquisição não altera a natureza do ato, apenas o torna mais dissimulado. Essa é a minha crítica. E mais, o decreto ele se arvora em reinventar a epistemologia da prova. Proíbe-se juramentos, provas testemunhais, além de apagar a memória jurídica. Impede, inclusive, que se recorra à memória viva dos sujeitos. O ônus da prova, ele é invertido, segundo o decreto, e se exige do requerente o impossível, né? No melhor estilo de Carnelucci, a probatio diabólica, porque você tem que provar a inexistência de fatos negativos, o que me parece impossível. É como se o Estado, Nicola, e de novo reitero, é a impressão do professor Badaró, isso, dissesse: atenção, você tem direito à cidadania italiana, mas só se você puder provar o impalpável e nos moldes que escolhermos. Então, trata-se, Nicola, de um duplo movimento de negação do passado ao reconfigurar a história e do futuro ao impedir o exercício da cidadania. E para que tudo isso, pessoal? Para se evitar abusos, para combater fraudes. Ora, existem abusos e fraudes em todos os sistemas jurídicos do mundo, mas a resposta não pode ser a negação generalizada dos direitos, com uma interpretação irresponsável. Ao contrário, é preciso de uma interpretação responsável. E aí, vou me arvorar como um jurista estrangeiro, lendo o texto da Costituição italiana, os artigos 3º, 6º e 9º, e citei num outro artigo, né, que tomei por base os ensinamentos do meu estimado amigo Dr. Nicola Cosentino, que diuturnamente ensina-me sobre o direito italiano, não autoriza esses, não autorizam, portanto, esses artigos que citei, a produzir desigualdades em nome da praticidade. Muito menos excluir com base em critérios arbitrários, pessoal, como, por exemplo, grau de parentesco, tempo de residência do pai, né? E essa é uma preocupação que nós abordaremos ao longo desse podcast. E na perspectiva do direito comunitário europeu, que nós chegamos a conversar no nosso bate-papo passado, eu tenho a impressão, Nicola, que o Decreto-Lei 36 de 2025 cria um verdadeiro caminho para a perda da cidadania europeia, o que é vedado claramente pela jurisprudência comunitária, e basta nós recordarmos os casos citados no podcast passado, o Micheletti e o Rothman, e onde o status do cidadão europeu não é um botão que você liga e desliga conforme a conveniência política de cada Estado membro. É óbvio que existe um núcleo de proteção jurídica que deve ser respeitado. E aí, Nicola, já em guisa de conclusão, para, feito essa introdução, passar a palavra para ti, né, eu tenho a impressão que o problema não é só técnico, e daí é a opinião do professor Badaró, ele é existencial, porque ao negar a seus descendentes ou restringir, né, o acesso à cidadania, eu tenho a impressão que há uma negação da própria Itália com relação a esse assunto, porque se esquece que boa parte da identidade italiana vive na América Latina, vive nos Estados Unidos, vive em outros lugares, por conta da diáspora. E com isso,
tenho a impressão que é um rompimento da própria narrativa que foi construída ao longo de mais de 100 anos. Tudo sob o pretexto da organização, como se a história pudesse ser reduzida, Nicola, a planilhas, como se a identidade pudesse ser validada por um comprovante de residência de 2 anos. E gravem esse tempo, porque será muito importante analisarmos isso daqui a alguns minutos. E aí, meu estimado professor Nicola, que me ensina sobre o direito italiano, nós temos um paradoxo. E o paradoxo é, ao tentar conter abusos, supostos abusos, o decreto abusa. Porque ao tentar proteger a cidadania, há um empobrecimento dela. Ao tentar garantir a autenticidade, o decreto falseia o próprio sentido de pertencimento. E por isso, eu encerro a minha fala introdutória nesse podcast fazendo um apelo à classe política, portanto, ao parlamento, ao judiciário. Por favor, como professor de direito internacional, não estripem o ius sanguinis, não deixem que o medo do excesso destrua o direito da origem. Não transformem o sangue italiano em tinta burocrática que se apaga ao sabor das conveniências. Nicola, por favor, agora traga-me uma análise menos amorosa, fervorosa que a minha, mas técnica sobre o que nós poderemos ver se este decreto já em vigor se tornar lei com poucas ou muitas movimentações, modificações, porque eu tenho certeza que ocorrerão modificações. A palavra é tua e perdoe a paixão, mas o No, assunto merece. no, realmente un problema giuridico esiste e non è un problema referente alla cidadania, ma è un problema giuridico di metodologia, di fatto. Na mudança das leis, a Itália está muito acostumada a decretos-lei como este, que abrangem muitos assuntos contemporaneamente ou que atingem direitos de forma restritiva e di forma retroattiva sem uma prévia adequada discussão parlamentar. E também no debate italiano o problema da rapidez das decisões, ou seja, da possibilidade pelo governo de facilitar a promoção das ideias políticas do próprio governo eleito em um tempo razoável e dando uma prioridade aos assuntos que o governo quer discutir, que é uma coisa que no nosso sistema parlamentar não existe e que justamente se vê em casos como este, onde o governo diz ter uma prioridade, diz querer falar com prioridade de um assunto que depois assume eh, os contornos que a gente está percebendo agora, na qual essa ansiedade, porque disso se fala, de se pronunciar sobre um assunto, gera uma confusão nos interessados. Já assistimos a muitas normas retroativas no passado e, do ponto de vista dos limites a essas regras, sempre na área do Estatuto da Pessoa, se disse que sempre foi a interpretação que as situações eh, consolidadas na base da legislação anterior não possam ser revertidas por uma legislação posterior. Então, essa legislação atual está, de fato, eliminando a possibilidade, por quem, durante a vigência da lei precedente, era já reconhecido cidadão, a possibilidade de pleitear por reconhecimento da cidadania. E esta é a base que o entendimento de todos os juristas que se pronunciaram nos últimos 10 dias é o problema desta disciplina. E previsões do tempo, digamos, meteorológico sobre como será convertida essa medida
É interessante dizer que a partir de amanhã, sendo uma medida provisória, portanto, com requisitos de urgência declarados, eh, serão celebradas algumas audições informais na primeira comissão do nosso Senado, na Comissão de Assuntos Constitucionais, em síntese, que vai discutir, a partir das 11 horas do dia 8 de abril, esta a conversão desse decreto. E isso vai durar, pelo menos, até o dia, por enquanto se indica, até o dia 10, e depois, na plenária, no dia 10, às 10 horas e meia, vai ser prosseguida a análise do texto e foi colocada uma limitação à apresentação de emendas até o dia 16 de abril, que seria a data última para a proposta de emendas, que obviamente são prazos que depois o parlamento pode reabrir, não são prazos processuais inderogáveis. E o Nicola, deixa eu fazer interessante uma é que parte. Então, para o pessoal que está a nos acompanhar. Então, amanhã, dia 8 de abril, começam as análises pela Comissão de Constitucionalidade, é isso? não, da discussão geral, porque o texto vai ser discutido e emendado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Ok. depois será aprovado pela Assembleia, mas tipicamente a Assembleia só vota no texto final aprovado pela Comissão. Não terá uma discussão na plenária deste texto. O texto é, se diz, em sede referente, eh, o que significa que na comissão são feitas a maioria das atividades. Tá. E E a data limite para propor alterações, você passou dia 16, é isso? 16, sim, mas pelos próprios parlamentares, não é que Sim, a sim, turma óbvio, por suposto. Sim, exatamente. Tá. E, bom, di fatto, como funziona? O texto será discutido, emendado e aprovado e depois enviado às duas câmaras para o voto geral do decreto-lei, da lei de conversão do decreto-lei. Então, nos próximos 10 dias, muita da discussão será concentrada. E devo dizer que no debate que eu estou percebendo também por escritores de colegas, etc., os temas que a gente discutiu semana passada estão sendo discutidos, tem uma movimentação das organizações dos italianos no exterior, tem também críticas pelo Conselho Geral dos Italianos no Exterior, que é um órgão previsto pela lei que deve ser consultado quando há esse tipo de propostas de lei que não foi consultado, que justamente eh, está reclamando pela legitimidade desta ausência de consultação, a ver, porque não me constam precedentes constitucionais sobre a ausência de um parecer desse órgão, então será interessante ver como será discutida eh, a ausência do parecer na fase inicial. Um parecer foi dado já semana passada, porque o Conselho Geral já foi chamado a se expressar sobre o assunto, tem os vídeos dos vários conselheiros, e, e vindo ao assunto jurídico, o que é muito interessante, e que o Parlamento decidiu de unificar a discussão dessa conversão com a famosa proposta de lei Menia, que tanto gerou paixão no debate nos últimos ano e meio, diria, e que era aquela que previa a perda, a possibilidade de solicitar a cidadania, se não estou errado, apenas para quem fosse residente na Itália até o terceiro grau e conhecimento do idioma italiano e algumas propostas sobre a reabertura de prazos pela reaquisição da cidadania italiana por quem tivesse perdido a cidadania e, e outras propostas que visam a superar o problema da via materna, ou seja, agora temos uma divisa nos problemas jurídicos da cidadania iure sanguinis, ou seja, quem tem uma, na própria descendência, uma mulher que perdeu a cidadania por
causa de casamento antes da entrada da Constituição, não pode pleitear a cidadania por pedido administrativo, mas só judicialmente na base de uma interpretação da lei que foi se formando a partir dos julgamentos da Corte Constitucional de 1975, que seguiram a reforma do nosso direito de família, e, e que se consolidaram em 2009 com o famoso julgamento a Varas Reunidas 4466 de 2009 da Corte de Cassazione Italiana. Por fim, eu vejo uma intenção de discutir todos os assuntos referentes à cidadania depressa, porque depressa é onde as coisas se fazem pior. Então, isso eu penso que é a forma pior de discutir um assunto que ficou igual por 160 anos, um assunto que foi confirmado por várias reformas legislativas nos últimos 160 anos e que parece que seja deva ser atingido desta forma, principalmente por um risco de corrupção ou por um risco de desnaturalização do cidadão italiano. E me parece difícil compartilhar o pensamento de quem pense em limitar a apresentação de um pedido que faz parte da liberdade da pessoa de solicitar à administração pública para o dia antes em que decide que a lei muda. Normalmente, eu penso que deva ter pelo menos uma transição, especialmente quando as coisas são regulamentadas da mesma forma por 160 anos. É pelo menos esquisito, me permita a palavra, pensar que, porque tem casos de corrupção, feito humano conhecido desde a existência do ser humano, devam ser tirados direitos às pessoas porque existe a corrupção. Porque a corrupção, os crimes, etc., são e serão feitos humanos até alcançar uma situação de paradiso que, por enquanto, a gente só vislumbra fora do reino dos vivos, pelo menos do ponto de vista do delito culposo, porque o delito doloso podemos dizer que pode desaparecer, mas a culpa, cada um de nós nasce com a culpa original. E, bom, mas fora essas leituras, o que me interessa é dizer que mudar uma lei requer um consentimento social. E como a preocupação que foi levantada pelo governo e pelo juiz do Tribunal de Bolonha, que remeteu para a Corte Constitucional o problema da cidadania eh, para a Corte Constitucional, que será discutido em junho, o que me interessa é dizer, sim, temos um problema de povo, temos um problema de, de eleições na Itália, etc. Mas vale a pena dizer que na Itália, num corpo eleitoral de 50 milhões de habitantes, votaram menos de 64% nas últimas eleições políticas de 2022, que foi a menor participação às eleições da nossa história republicana, a partir de 1948, e com 26% dos participantes no exterior, e calou de 10 pontos percentuais com respeito a 2018, a participação de eleitores. Isso significa que nenhum dos partidos que foram votados gozam de uma maioria na população italiana. Quem votou efetivamente para esse governo, numericamente, foram 12 milhões de italianos com direito de voto, numa população de 60 milhões, é um quinto da população. Então, estamos à beira de uma escassez de legitimação política e com o mínimo, com o requisito mínimo, nem a maioria qualificada que se requer para mudar assuntos constitucionais, mas estamos com um mínimo de maioria para dizer que
possa ser considerado legitimado a fazer mudanças tão fortes uma maioria política que tem menos, mais ou menos um quinto dos votos válidos. Porque esse é interessante. Se fosse um governo cuja base eleitoral é de, não sei, 30 milhões de votos, ok, eu entenderia, mas com 64, o artigo 22 da Constituição que diz que tem reserva de lei do Parlamento para discutir de assuntos de cidadania, não pode ser feito por medida provisória. Eu não me esconderia atrás de um dedo, como se diz na Itália, para regulamentar a cidadania de forma diferente de como foi feito até hoje. Ou seja, a cidadania é o assunto de todos. E que todos sejam legitimados a se manifestar, não apenas em 15 dias, como é agora. 15 dias para emendas na base de um texto, na base de um texto que é retroativo e que é uma medida provisória que não tem os requisitos da medida provisória, porque realmente não é de hoje a imigração italiana no mundo, é de 1871 a crítica no censo dos italianos no exterior sobre a, a escassez dos serviços consulares a respeito do tamanho da imigração italiana. Então, faltam os requisitos de urgência reais, que sejam superlotados consulados e prefeituras. Eu lembro também que temos 30 anos de parada dos concursos públicos na Itália. Então, não é uma questão que, como diz o juiz de Bolonha, porque com as comunicações eletrônicas. Nem muito a comunicação eletrônica, porque assim o consulado deveria funcionar bem mais rapidamente, uma vez que recebe. Estabelece um sistema de solicitações eletrônicas, responde de forma eletrônica com chatbot com uma inadmissibilidade para todo mundo. Cada um vai para a justiça e joga para frente o momento da discussão concreta do problema da pessoa. Mas a nossa Eu tenho a administração pública. impressão, Nicola, eu tenho a impressão, perdoe-me uma parte, Sim, sim, vai, vai. e eu preciso comentar contigo. Independentemente do país, seja na Itália, no Brasil, na França, na Espanha, em Portugal, sempre que a burocracia administrativo, técnico, política, de gestão do Estado, ela é mal feita ou ela cria certos embrólios, nós, cidadãos, sempre precisamos recorrer à justiça para, de novo, voltar ao status quo de normalidade, de seguir aquilo que a lei diz. E quando você descreve o cenário de que o consulado, ainda que tenha digitalizado, tornado eletrônico o procedimento, mas coloca um chatbot para responder e obriga com que o pretendente, aquele que tem o direito, o cidadão, precise recorrer à justiça para voltar ao status quo de normalidade ou de legalidade, é muito difícil, é doloroso para qualquer cidadão, infelizmente. De outro lado, o cenário que você aponta para a gente com relação às eleições, que praticamente menos de um quinto da população italiana exerceu o sufrágio, sufragou, essa discussão nós já tivemos várias vezes aqui nos diálogos ítalo-brasileiros, e não é uma tendência, mas é um status quo de normalidade. Países em que o voto não é obrigatório, parece que o cidadão tem pouquíssimo ser interessado por política. E isso não é bom. Não é bom porque nós, cidadãos, o Rui e o Nicola, delegamos para uma pessoa jurídica, uma ficção jurídica, aí o termo agora sim, né, o ente moral, Estado, para que possamos ser governados, né? E somente por meio do exercício do voto é que a gente consegue externar o que nós pensamos, porque a gente vai eleger alguém para nos representar, e esse alguém precisa ser espelho da forma como pensamos. Mas já dizia um autor português, essa de Queiroz, que dizia que o legislativo, o poder executivo representam um espelho da sociedade. E eu vou dizer, a sociedade atual
era digital, sociedade da informação, está doente. Tá? Mas esse é um objeto de discussão de um outro podcast. E para avançar, para devolver a palavra para ti, há 5 meses atrás, Nicola, nós fizemos um diálogos ítalo-brasileiros e nós conversamos sobre o projeto de mudança da cidadania do Tajani. Você alertou para a possibilidade do que hoje nós estamos vivendo, há 5 meses atrás, e fez um alerta que poucos deram atenção devida a isso para ti. Já estou falando demais No, hoje. no, mas il problema non è da iniziativa di oggi, ma è do contesto in cui a gente si movimenta. Eu sempre digo, porque é um fato que sempre as mudanças legislativas chegam nos últimos anos na Itália por medida provisória. Foi o caso em 2018 pelo decreto assim chamado Salvini, que deu essa mesma mensagem. E, e foi aí que que não é uma metodologia, eu nem diria de um deep state ou o que for, mas faz parte da nossa sociedade atual, porque contemporaneamente tem um desinteresse na participação política e fora de algumas exceções virtuosas em algumas partes do mundo, mas que não são sempre bem difusas, um abandono especialmente do Ocidente da política, porque tudo se reduz ao mercado hoje em dia, e a preocupação maior é patrimonial e na vida das pessoas e do outro lado uma regulação que chega desta forma, às vezes de forma escondida, ambígua, etc., e que tende a eliminar os espaços de discussão, porque parece que a sondagem constituído por redes sociais ou outros instrumentos de pesquisa de opinião deva ser prevalente a respeito de momentos de reunião e de discussão entre as pessoas. Talvez aqui, por exemplo, houve um excesso de assemblearidade a partir dos anos 70, quando começaram os vários movimentos políticos, sociais, etc., que pleitearam para maior discussão nas escolas, maiores momentos assembleares, etc. E há um cansaço democrático, como algum autor disse, mas sem ir até lá, nesta área, voltando ao decreto 36, o estilo de regulamentação é um estilo que nem leva eficiência. Um exemplo simples que eu gostaria de levantar é aquele do requisito de residência de 2 anos na Itália. A Itália tem muitas vilas com pouquíssimos habitantes e casas muito baratas, a casa a 1 euro, etc. Como evitar que haja um fenômeno de, considerando que o problema é moral, a corrupção, este problema de poluição moral das pessoas, dos outros, obviamente, não nosso. É Corrupção isso, sempre dos outros. é isso, Nicola. Você acabou de trazer uma possível consequência real desse decreto, né? E E você leva as aqui pessoas você. aí, você leva as pessoas a ir procurar residências falsas para 2 anos, porque a pressão para obter a cidadania não vai acabar. A pressão para obter a cidadania existe e não é uma exigência de ir até Miami. Nunca foram publicados os números dos italianos que se mudaram do Aire no Brasil para Miami. Eu ainda não vi os números dessa invasão. Ninguém os publicou, apesar das obrigações jurídicas de publicar os números dos processos, etc., por razões de anticorrupção. Essa sim, não há. No site do Ministério das Relações Exteriores italiano não há esta numeração tão atualizada. Nosso Instituto de Estatística e as pesquisas dizem alguma coisa, mas que nem é muito clara sobre o assunto. Então, eu penso que é perigoso utilizar esse argumento do italiano, do ítalo brasileiro em Miami de chinelos para atacar, para mudar a forma de tomar decisões públicas, na verdade, porque não é a cidadania em É si. Tomar frágil e decisões públicas. superficial. É frágil e superficial esse argumento. É, E tenho certeza que os parlamentares italianos já têm consciência disso, pelo menos grande parte deles.
tenho certeza. Por conta da fragilidade dos argumentos, daquele tripé que nós colocamos no podcast passado, e eu externei num artigo depois, Nicola, da questão da segurança, enfim, é muito frágil. Mas eu queria aproveitar, com base numa fala tua, e me diga o seguinte: eu vou colocar um cenário para ti, e eu queria saber se é isso mesmo que eu entendi. Então, se o pretendente à cidadania italiana, ou então ele já obteve a cidadania italiana, ele tem um novo filho hoje, né, com o decreto em vigor. Esse filho dele não é italiano, a não ser que cumpra os requisitos do decreto. Dentre Uhum. eles, um dos requisitos é morar 2 anos na Itália. Então, faz de conta que eu tive um novo filho, meu filho não é italiano, porque eu não moro na Itália, e eu resolvo comprar uma casa numa dessas vilas pequenininhas, que tem pouca gente, e cuja fiscalização ocorre uma vez a cada 5 anos. E olhe lá, tá? Nós estamos diante de um cenário que você escancarou, com base nesse novo decreto, que pode incentivar, facilitar um status quo de corrupção, de fraude. É isso? Não, pode, porque não há. Sim, mas ao meu ver não é porque. Mas é muito simples, porque existe o interesse na aquisição da cidadania italiana. Não há como esquecer que há esse interesse. E como foi no passado, pelas residências tão citadas, residência falsa, etc., não pode existir um policial para cada pessoa, não existe um Ministério Público que controla cada prefeitura. Então, eu já prevejo, como, sem bola de cristal, eu prevejo que, entrando em vigor esta legislação, com certeza haverá o Black Friday da residência Black por dois Friday. anos. É, Tem profissionais, eu li os Black Fridays tão criticados, publicados por pessoas que se apresentam como muito respeitáveis. Quer dizer, eu me sinto muito triste em não fazer Black Friday no meu escritório, que vejo que está muito, bom, está socialmente aceito, mas com certeza a corrupção não vai acabar por decreto, porque sempre quem quer procurar uma forma de corrupção vai procurá-la. Quanto mais são restritivas as regras, quanto mais é o detalhe das regras, tanto maior o espaço para impedir o exercício de um direito, tanto maior, me parece uma lei da física, a pessoa procura um caminho mais rápido para obter o que procura. Como tem uma grande procura para a cidadania, eu penso que o equilíbrio deveria ter sido, primeiramente, de não negar o direito às pessoas que já estavam, pelo menos, procurando nas filas consulares o reconhecimento da cidadania, se um problema de corrupção existisse. Depois, desculpas, mas há uma taxa de 600 euros entrando em vigor a partir de janeiro. E o problema é o emprego dessa taxa. Essa taxa vai para o cofre público e só 20% vai para os consulados, mas daqui a 2 anos. Então, para que instituir uma taxa? Porque esse é o que indica a lei orçamentária italiana. Então, para que instituir uma taxa que não seja funcionalizada um funcionamento mais eficiente do serviço? Porque 20% é realmente muito pouco, não é e, um. e só daqui 2 anos Sim, vai para o então, como consulado. pode planejar o consulado que quisesse utilizar essa taxa não pode planejar o uso virtuoso desses valores. Então, era um elemento que já foi apontado quando foi instituída a taxa. Mas, novamente, as soluções devem ser discutidas de forma ampla entre as autoridades mesmas que gerem processos, porque eu mesmo propus, faz muito tempo, um sistema parecido àquele que se usa para a cidadania por casamento, ou seja, entrega eletronicamente os documentos para o Ministério do Interior, depois o processo fica parado por muito tempo. Bom, mas pelo menos você tem a certeza que entregou, tem a certeza do que entregou, sabe que algum funcionário vai olhar o pedido daqui a um tempo, você sai do problema de todas aquelas assessorias que você não sabe se são confiáveis ou não, porque aí você rastreia a atividade de quem te assessora de uma forma ou da outra.
é responsabilizado, tem um número de protocolo que até hoje ninguém tinha, as filas, o sistema de agendamento não garantia certezas. Depois a Itália faz uma avaliação com calma, como fez com os trentinos, última chamada 2010, até hoje a comissão do Ministério do Interior não conseguiu terminar a análise dos pedidos e depois haja sobre as causas de perda da cidadania, porque nunca houve uma atenção sobre. Não é a verdade que a Itália tem uma cidadania restrita. Eu reverteria esse argumento. A Itália tem uma lei que prevê causas de perda da cidadania, mas quando se apresenta o caso de uma hipótese de perda, é na discricionariedade do governo de determinar ou não, convidar a pessoa a optar para a cidadania italiana, por exemplo, chefe de Estado estrangeiro, e não é um exemplo casual, porque em dezembro foi conferida a Iure Sanguinis a cidadania a um chefe de Estado estrangeiro, que hoje pode votar, se é verdade o que a imprensa diz, porque não foram publicados, mas ele hoje poderia votar nas eleições italianas e poderia se candidatar, porque não tem um impedimento para o chefe de Estado estrangeiro na nossa legislação se candidatar enquanto ele é cidadão. Salvo que eu desconheça alguma cláusula, mas eu vou dar uma olhada. Não me parece que tem um impedimento à candidatura. Então, enquanto chefe de Estado estrangeiro, ele pode estar candidato nas nossas eleições. Então, coisa contrária a todo o direito internacional, porque quando você juramenta na Constituição do seu país, é claro que é excluída qualquer tipo de relacionamento com outro país. E como conciliar tudo isto? E como é que não foram, raramente foram previstas causas de perda da cidadania, perseguidas causas de perda da cidadania, notificadas para quem tivesse os requisitos, porque se fala de cargas militares, etc. E não é que eu seja contrário à abertura aos oriundos, mas vale a pena dizer que não me consta uma fiscalização das hipóteses de perda da cidadania. E vem o direito europeu. Há o julgamento Tiebes de 2019 sobre a lei holandesa que prevê que, após 10 anos sem residência na Holanda, a pessoa Sim, com outra cidadania possa perder a cidadania. Aquela lei é proporcionada, porque é uma forma de fiscalização automática. Enquanto se verifica que a pessoa solicita o passaporte, se vê que aquela pessoa não é residente faz mais de 10 anos, a pessoa tem chamado uma perda da cidadania automaticamente. Coisa proporcionada na base dos tratados europeus, e me pergunto por que a Itália não age sobre esse tipo de causas de perda, também para limpar os registros, se esse for o problema, de cidadãos que não têm interesse na Itália, dando a possibilidade, mantendo a possibilidade para os italianos no exterior, os descendentes, de ter uma possibilidade de pleitear a cidadania, de vê-la reconhecida, de estimular um relacionamento mais estrito, que talvez foi interrompido por 70 anos, 100 anos, o que for, dá essa possibilidade, verifica se for do interesse recíproco ser cidadão ou não, porque se a pessoa não mora na Itália, não vota, não faz algumas coisas relevantes e tem outra cidadania, é claro que não tem interesse na cidadania italiana, mas conceda o interesse a essa pessoa a mostrar que tem interesse em participar na vida da comunidade italiana, porque hoje as migrações são circulares, não é como antes que você viajava com navios muito perigosos ao longo do Atlântico e se estabelecia lá por razões logísticas. As pessoas que tivessem conseguido voltar à Itália teriam voltado 90%, exageramos na redução 70%, senão não se teria mantido essa ligação da polenta do italiano, das outras tradições italianas que vivem no exterior. Então, dê a eles a possibilidade, mas prevê causas de perda rigorosas, se quiser, para manter o povo italiano, que parece essa preocupação. E, por terminar sobre o assunto, dê a possibilidade às prefeituras de analisar de forma certas coisas, porque é claro que não tem funcionários bastantes para analisar as coisas, mas é claro também que temos um problema
de fiscalização do aire, ou seja, os italianos que moram em outros países que não têm um sistema sanitário como a Itália, nunca cancelam o aire deles. E tem críticas que foram propostas, e também houve um problema de pensões, e críticas propostas à Itália sobre a falta de fiscalização sobre a residência, feitas pela Alemanha, pela Suíça, por outros países de grande imigração italiana que criticavam a Itália, que não fiscalizava a perda da residência italiana no exterior e pessoas que recebiam duas pensões por nunca ter declarado onde ele era residentes, ou recebiam os serviços sanitários italianos e alemãos por não ter a referência à residência deles. Então, o perigo que o ministro vê de acesso irrestrito de brasileiros ao nosso sistema sanitário deve ser balançado na ótica da circularidade com os italianos, pelos quais mantemos o direito às curas na Itália, mas moram e pagam impostos fora, mas que são curados com as despesas do residente na Itália, que paga imposto aqui na Itália, e que, pelo amor de Deus, eu gostaria que todos fossem curados de graça no mundo, mas como o problema é que temos que pagar essas despesas e não alcançamos assistência para os indigentes italianos, para quem não tem recursos na Itália, o problema é a fiscalização, não é fazer a lei hoje e esquecer depois. Levantar barreiras hoje e, e esvaziar os escritórios de funcionários amanhã. Ok, se for assim, tudo bem, não precisa de uma legislação assim. É só dizer, fechamos as repartições públicas e cada um vai onde quer. Seria magnífico, Nicola, se todos os problemas do mundo, sem exceção, não só esses que nós estamos a discutir hoje, pudessem ser resolvidos com a promulgação de uma lei, tá? Sem que houvesse a necessidade de fiscalização. Mas nós somos seres humanos e, como seres humanos, somos falhos, e dentro dessa perspectiva é que digo. É preciso melhorar a fiscalização, porque você acabou de escancarar, né, um outro problema que é gravíssimo, e neste caso é interno, porque isso impacta sob as mais diversas perspectivas, seja um processo que esteja a tramitar na Alemanha, na França, em Portugal, e precise citar o cittadino italiano em onde ele deu como endereço, e chega lá ele não está. Tá? Então você cria um imbróglio, um segundo imbróglio, e eu entendo e já li essas críticas a respeito, né, deste assunto. Nicola, para fecharmos o podcast de hoje, lembrando, pessoal, que tanto eu quanto o doutor Nicola somos advogados, não somos despachantes, o nosso negócio não é cidadania italiana, porque isso não é um negócio, isso é um direito constitucional, tá? E nós, como advogados, como defensores do direito, atuamos no estrito limite do que nos é possível, nunca comercializando isto. Aliás, em nossos diálogos sempre deixamos claro isso, tá? Que nós não concordamos com a comercialização, mas buscar defender aqueles que possuem a pretensão de um direito ou um direito para que ele consiga efetivamente exercê-lo. Certo, Nicola? Então, em guisa de conclusão, nós temos Decreto-Lei 36 em vigor. Dois, um decreto que traz uma série de riscos pelo prisma técnico-jurídico, riscos estes que serão enfrentados no momento oportuno, e o momento oportuno é qual, professor Rui, doutor Nicola? É o momento em que essa norma se transformar em lei, porque aí nós saberemos efetivamente o conteúdo dela, quais as modificações que vieram a ocorrer. Porque, tal qual se encontra no status quo atual, nós temos uma série de conflitos que já abordamos aqui no podcast passado, hoje com o máximo de cuidado, porque precisamos lembrar que se trata de uma
política de direito e é preciso respeitar a posição, né, deste governo, que entende que a política de direito para eles é essa, ainda que tecnicamente possa estar eivada de vícios. E não menos importante, você que possui um processo em andamento, seja administrativo, seja judicial, entre em contato com seu advogado, com aquele que está a acompanhar, para receber a melhor orientação técnico-jurídica. E se não bastasse isso, parta da premissa que, segundo o próprio decreto, se o seu processo está em andamento ou foi protocolado até 23h59 do dia 27 de março, ele continuará andando de acordo com a legislação anterior. Se você protocolou ou pensa em protocolar a partir de agora, entendemos que o faça, mas converse bastante com o seu advogado, com o responsável pelo teu processo para receber as orientações, bem como as possíveis consequências. Não vamos abordar isso aqui agora. Outro assunto, outro ponto interessante do decreto, o efeito dele, ex tunc, ex nunc, é cedo para analisarmos isso nas minúcias. Por óbvio, entendemos que o melhor efeito seria ex nunc, para não criar uma insegurança jurídica. E, não menos importante, digo, repito, reitero, nós temos ainda 40 páginas para analisar do desenho de LED, né, Nicola, né, nos próximos diálogos ítalo-brasileiros. Hoje eu estou empolgado, devolvo a palavra ao Nicola para que faça aí as considerações sobre esse podcast e o que ele entende por pertinente. Bom, o que eu gostaria de acrescentar é que realmente, para fechar, compartilhar as nossas opiniões de advogados, como o Rui antecipou, sobre eh, o feito de poder dar prosseguimento às ações, mesmo na vigência desse decreto. Como a gente antecipou, haverá, com certeza, por enquanto, as organizações coletivas que lidam com a cidadania estão se expressando todas contra. E também as associações dos italianos no exterior, a maioria, e que são muitas, se expressaram contra em todos os continentes. O Conselho Geral dos Italianos no Exterior, na pessoa da presidente, se expressou contra, e pessoa que não é uma italo-brasileira, mas que é uma representante dos europeus. Então, existe realmente uma necessidade de grande ponderação. E sobre os interessados nas ações, como estão já sendo publicadas as opiniões de colegas, eu gostaria de compartilhar rapidamente a minha, que é, com certeza, quem tivesse os documentos já prontos, faça o possível para continuar a apresentar os pedidos, simplesmente porque, com mudanças pejorativas, podem sumir os seus direitos à ação judicial e depois, e de avaliar de forma prudente o tipo de ações judiciais. Por enquanto, a nossa interpretação, a minha pelo menos, é que, por exemplo, a via materna não seja atingida por esse governo, salvo que durante os processos surga alguma interpretação contrária, mas a nossa jurisprudência passada, e isso, repito, é compartilhado por outros escritórios bem maiores do nosso, mas fortunatamente a gente já tinha dito isso no na imediata publicação do decreto, a perda da cidadania italiana por nascimento não pode acontecer por decreto, ao nosso ver, mas é dependente de um fato precedente ao decreto. Então, obviamente, cada estratégia processual deverá ser construída na base do próprio caso, da própria pessoa, mas vejamos que há um grande número de críticas a ser promovidas também no judiciário e para anulação desse decreto, mesmo que for aprovado, mesmo que for integrado com as outras propostas restritivas, notavelmente a proposta Menia, que tanto fez discutir no passado, e obviamente teremos que aguardar os eventos, porque é claramente no poder
e no dever do Parlamento aprovar ou rejeitar este decreto-lei e para a gente analisá-los e propor soluções jurídicas conformes aos interesses das pessoas que nos procuram. E obrigado pela atenção a todos que nos assistiram ou ouviram no podcast. Estes foram os diálogos ítalo-brasileiros, comigo, professor Rui Badaró, e com o doutor, o professor Nicola Cosentino. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast, que ainda será sobre o tema cidadania italiana. Um abraço a todos.